Deixa eu ver aqui se temos alguma notícia aqui de ultimíssima hora para dar uma olhada. Não, então vamos chamar então o nosso primeiro convidado do dia, o Pietro Valelongo, economista da Journey Capital, que junto com o nosso Marco Saravalli vai comentar as notícias aqui no Closing. Muito boa tarde, Pietro, e muito bem-vindo nesta quinta-feira. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí. Vamos destrinchar esse mercado aí hoje. Pois é, né, Pedro? O mercado que está vendo uma BRF em forte alta, né? A gente estava comentando com o Marco, mas temos também uma Via, né? Via é, em terceiro lugar, a ação que mais sobe, né? E a gente viu nos últimos dias movimentos de forte altas também, depois quedas expressivas, depois volta para cima, de várias empresas do setor do varejo. Qual que é a sua visão sobre o setor varejista? Sobre o setor varejista, a gente tem bastante incerteza, né, no que tange não só a atividade, mas até em relação ao que há dentro do varejo, né? Não existe só um tipo de varejo. Dentro dele, a gente tem o varejo de alta renda, de baixa renda, de primeira necessidade e coisas que o valham. E essa incerteza toda que o setor hoje sofre reflete um pouco a incerteza que a economia brasileira está passando, né? Se a gente lembrar lá do comecinho do ano, a gente não tinha ainda nenhum dado divulgado sobre a economia, mas muito se falava aí de uma desaceleração bem forte na economia até o momento, depois daquela crise de crédito que aconteceu nos Estados Unidos. Bom, depois disso, os dados foram publicados, né, de economia, a gente teve IBC/BR, vendas no varejo, volume de serviços, todos eles bem acima do esperado, que ajudaram aí a dar um fôlego adicional para o setor, né? Fora isso, são empresas que sofreram muito com a alta de juros, então são justamente essas empresas que, quando o cenário muda, tendem a se beneficiar mais, porque estão mais descontadas, ou então a sofrer mais com essa volatilidade um pouco mais forte, né? Inclusive, no último dado de vendas no varejo, a surpresa foi bem grande e o que chamou bastante atenção foi que justamente o segmento de varejo mais dependente do crédito, né, segmento de varejo, por exemplo, automobilístico, teve um bom desempenho, mesmo com os juros altos. Isso ajuda um pouco a tranquilizar os analistas em relação ao desempenho da economia e do setor por tabela. Fora isso, tem tudo aí no pipeline, que a gente não pode esquecer, né? Os programas que estão para acontecer, como elevação do salário mínimo, que de fato já aconteceu, elevação da faixa do IR, o programa Desenrola, que está se falando aí em 10 bilhões para ajudar na renegociação de dívidas, que pode aí dar mais um impulso para o consumo, mas tudo isso, claro, depende muito também da situação dos juros. Então é um olho na economia, na atividade em si e outro nos juros. Pois é, né? Juros que eu estou vendo agora aqui, acabaram de fechar os juros futuros, né? Deixa eu dar uma olhada para a gente comentar juntos, só para complementar esse seu raciocínio, né? Temos juros futuros que fecharam em alta, né? Janeiro 31, 11,84%, janeiro 29, 11,61%, janeiro 27, 11,28%, janeiro 24, 13,31%. Então, de fato, para o ano que vem, o mercado não está prevendo nenhum tipo de baixa, uma baixa muito pequena, né? 0,50%, nem isso, da taxa básica de juros. Qual que é a sua visão? E também queria saber a opinião do Saravalli sobre isso. Qual que é a visão de vocês dois sobre os juros, considerando o arcabouço fiscal que está sendo apresentado nessas horas no Congresso Nacional? Pietro e depois o Marco Saravalli. Bom, beleza. Acho que em relação à Selic, né, os grandes fatores são principalmente para prazos mais longos, né, para a curva mais longa de juros, a incerteza do arcabouço fiscal e para prazos mais curtos, a política monetária, a inflação em si. Nos últimos divulgações do Banco Central, do Copom, foi bem notificado que a piora na projeção condicional da inflação do Banco Central adveio da piora nas expectativas, né? O Banco Central está muito preocupado com a desancoragem das expectativas. O mercado projeta uma inflação acima do teto da meta para os anos que estão aí por vir. E a desancoragem de expectativas é o maior palavrão que você pode falar para um banqueiro central, né? O que acontece? Existia um pouco a expectativa de que essas expectativas voltariam para a meta uma vez que o arcabouço fiscal fosse exposto. Acabou que não acabou acontecendo, muito por causa que essas expectativas, em parte, estão desancoradas pela precificação de uma mudança na meta de inflação em junho. Acho que é só importante ter isso em mente. O que a gente tem aqui do nosso cenário base, é uma visão até relativamente parecida. A gente acha que a inflação aqui está com uma semelhança bem incômoda com a inflação americana. E em que sentido, né? Na resiliência dos núcleos e principalmente de serviços. Lá fora a gente teve alta de juros por um ano, a alta mais intempestiva da história do Fed, e o núcleo de serviços, excluindo o aluguel, pouco se mexeu. Por aqui o núcleo também segue bem resiliente, né? Tem umas medidas que a gente gosta de acompanhar, uma delas é a média aparada da inflação, que tem alguns trabalhos acadêmicos que mostram que ela puxa a inflação para ela quando ela descola da inflação, e ela ainda está em mais ou menos 6% anualizado, né? Que é muita coisa. O que a gente acha que pode ajudar
nesse médio prazo são justamente as commodities, né? Primeiro, a gente está tendo uma sazonalidade muito positiva na balança comercial, com exportação de soja, com exportadores internalizando os dólares, que ajudam muito no câmbio, que por sua vez rebate na inflação, né? Hoje mesmo o IGPM veio bem abaixo do esperado, IGP-10, desculpa, muito por causa do câmbio e do IPA, né? Dos produtos de matéria-prima. Além disso, a gente tem milho com uma ótima safrinha, ferro também ajudando, porque a China não está com a mesma velocidade que se imaginou que ela poderia, e o petróleo ainda se segurando por ali. Então, a gente acha que esse vetor de commodities pode ajudar na inflação no curto prazo, mas esse setor de inflação de serviços preocupa muito, porque é justamente aí, né, que a inflação acelerou no último mês, na média de serviços subjacentes, que é o que mais preocupa o Banco Central, e é justamente aí onde a gente sentiria o impacto dessas medidas que estão por vir, né? Elevação do salário mínimo, desenrola, aumento da faixa do IR, tudo isso justamente por aí. Dito isso, a gente está com uma projeção aí de primeiro corte na Selic em setembro desse ano, né, na primeira reunião, até pelo efeito composição, né? É importante dizer que até o final do ano o governo já vai ter indicado 4 diretores do Banco Central, precisando convencer mais um para ter a maioria ao seu lado. Em relação ao arcabouço fiscal, a gente acha que, de fato, é um avanço aqui, a nossa visão é que é um avanço em relação à não existência de nenhuma regra, mas é pior do que o teto, né? Isso é quase que ponto pacífico. Em relação à evolução dele recentemente, o relator protocolou aí um projeto de lei com algumas melhorias em algumas pontas e pioras nas outras. O que a gente gosta de chamar atenção para arcabouço, que a gente fala, pô, tem um problema fiscal aí para ser resolvido, e muita gente pergunta, né, mas como assim? Já tem um arcabouço, já tem uma projeção de despesa. O problema é que as despesas do Brasil têm vida própria, né? Você não pode olhar para as despesas de uma perspectiva macro como se fosse uma gama homogênea de gastos. As despesas têm regras de crescimento própria. Então, por exemplo, fora do arcabouço já ficou a elevação real do salário mínimo, está garantida todo ano. Acontece que o salário mínimo indexa várias outras despesas do governo. Então, onde você vai cortar, né? E até nesse ponto, a gente é meio cético, né? Diria que bastante cético com a convergência fiscal no longo prazo da dívida brasileira, justamente por esses pontos, né? Tem um estudo interessantíssimo aí do Marcos Lisboa e do Marcos Mendes, que publicaram aí recentemente, que, utilizando algumas hipóteses bem realistas, não há convergência da dívida em nenhum do cenário, e o montante de arrecadação adicional que o governo precisaria ter para atingir o piso da meta de estado primário seria praticamente todo o imposto de renda que ele recolheu, que foi para o governo federal no ano passado. Então teria que praticamente dobrar o IR que vai para o governo federal, né, porque metade dele vai para municípios, para cumprir as metas. Então, acho que o resumo é uma visão um pouco mais construtiva para o curto prazo, no que tange a inflação, mais preocupação com o núcleo de serviços, e para o longo prazo, ainda uma boa dose de cautela e ceticismo. Perfeito. Marco Serravalle, sua opinião, você também concorda com essa dose de ceticismo, de cautela, né, com esse cenário de trajetória da dívida, diria quase explosiva, né, no futuro, e um arcabouço que tem tanto daquele penduricalho que a gente não sabe qual será o resultado final? O mercado, acho que no curto prazo, como o Pedro falou, deve estar olhando o copo meio cheio, né? Está querendo olhar o lado bom da notícia, das matérias. Então, tanto no curto prazo, talvez a gente tenha uma menor pressão da inflação mundial e aqui no Brasil também, abrindo espaço ou criando alguns argumentos para a gente começar a reduzir os juros ainda esse ano aqui no Brasil. Né, como você estava falando, né, Carlos? Talvez o mercado ainda não compre nenhuma queda expressiva, embora tenha alguns economistas ali, uns outliers, que acredito que a gente possa caminhar para baixo de 12%, algo até próximo de 11% ainda esse ano, que parece ser realmente exagero. Mas tem um desafio realmente, né, Pedro, de execução, né, desse arcabouço fiscal, né? O quão execuível ele é, o quão fácil, né, vai ser atingir seu superávit, reduzir o nosso crescimento da dívida lá em 25, 26. Então essa é a principal dúvida. Agora no curto prazo acho que estão querendo a famosa entrar na lua de mel, né? Então vamos olhar para o copo meio cheio, talvez o pior tenha ficado para trás ou não seja tão ruim assim como se esperava ali em outubro, novembro do ano passado, mas a preocupação de longo prazo continua, mas curto prazo, a princípio, estamos querendo ler que Estados Unidos não entra numa recessão, entra numa recessão muito fraca, né? O teto da dívida também nos Estados Unidos vai encontrando
uma resolução, não existe mais nenhum grande banco com preocupação de insolvência, e aqui no Brasil vão se resolvendo as principais questões de curto prazo. Então o mercado engatou uma alta aí, o Bovespa vai chegando a um patamar aí que já não via há muito tempo, vários dias de alta, curva de juros cedendo e o dólar ficando aqui sustentando um patamar abaixo de R$5. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver se tem perguntas ou dúvidas aqui do nosso público para os nossos comentaristas. Muita gente aqui querendo saber. Tem o Joaquim falando: Magalu amarga maior prejuízo dos últimos 10 anos. Está falando ainda do setor de varejo. Falando em prejuízo e lucro, né? Estava dando uma olhada hoje, gente. Aqui temos o ranking das empresas, né, que tiveram o maior lucro, né? E o Banco do Brasil deixa eu ver se eu consigo achar aqui essa matéria, porque o Banco do Brasil é uma das empresas que tiveram o maior lucro. Deixa eu ver aqui, porque era uma matéria que saiu há pouco. Aqui. O Banco do Brasil tem o maior lucro do setor financeiro no primeiro trimestre do ano. Então, é o banco mais lucrativo do Brasil, resultado ajustado de 8,55 bilhões de reais, né? Em segundo lugar temos o Itaú Unibanco com 8,43, em terceiro Bradesco 4,28 e em quarto BTG Pactual com 2,26 bilhões de reais, né? Qual que é a visão dos dois senhores sobre esta questão? Iniciando pelo Pietro, qual que é a sua visão sobre o Banco do Brasil, empresa estatal que também no passado foi, vamos dizer assim, colocada uma condição de atuar de uma forma pouco remunerativa, né, vamos usar um termo elegante, para definir o que aconteceu no passado, e que hoje está se tornando, na verdade já né, o banco mais rentável do Brasil. Qual que é a sua opinião sobre o Banco do Brasil e o que poderia acontecer no futuro com esse novo governo? Pietro, depois Marco. Bom, acho que o Banco do Brasil é um caso bem interessante, né? Ele é um papel que, de fato, sempre sofreu mais que os outros bancos, né? Ele negocia com grande desconto em relação a outros players do setor, e ele é um banco com características muito específicas. De fato, né, na última gestão, ele teve uma grande melhora aí na rentabilidade, e o que ajuda também ele nessa questão da lucratividade é justamente a exposição que ele tem ao setor agro, né? O Banco do Brasil é muito, muito forte em financiamentos de agronegócio, que tende a se beneficiar justamente desse momento de super safra que estamos vivendo. Outra coisa que eu queria comentar, que eu acho interessante, que acabou ficando dentro do arcabouço fiscal, né, as despesas de estatais financeiras e não financeiras. Isso tinha um medo antes de que o governo pudesse usar esses bancos para tentar expandir, né, fazer o que se chama aí de parafiscalismo, né, uma expansão fiscal para melhorar a economia, irrestritamente, né? A inclusão desses bancos no arcabouço fiscal ajuda a mitigar um pouco isso, mas é claro que não zera, não torna nulo esse problema, né? Em relação a daqui para frente, é muito difícil dizer, porque parte dessa administração, né, foi trocada pela gestão atual e depende também das próprias decisões do governo, né? A grande prova a prova dos 9, assim, ao nosso ver, vai ser a partir do segundo semestre, quando a economia já estiver desacelerando mais, você tiver aí juros ainda altos, e aí o governo se deparar com uma economia em desaceleração, o que ele vai fazer, né? Se ele vai aceitar ou se ele vai usar todas as armas que ele tem à sua disposição para tentar atacar essa recessão, e isso envolveria bancos públicos. Mas é importante notar que houve uma melhora na governança em geral nas estatais em todos os últimos anos, principalmente depois da lei das estatais.